dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, de umbanda e de espiritualidade. Hoje nós estamos no livro dos médiuns, no capítulo que fala dos médiuns videntes, né? E o legal aqui desse é um capítulo curto que a gente vai tentar explicar a questão. Pô, vidência está muito evidente, né? Vidência é a visão de espíritos do mundo espiritual. O fato é que a vidência, ela pode ocorrer por três vias, né? Toda manifestação mediúnica, ela decorre de um transe mediúnico, tá? Um estado alterado de consciência que faz com que o espírito do médium consiga observar o que há além do estado físico. Então, nós conseguimos observar um mundo espiritual e aumentar a tela mental do espírito do médium. Nesse processo, como o espírito faz? O espírito absorve o ectoplasma do médium, transforma esse ectoplasma e devolve para o médium em forma de informações que estão voltadas à questão visual. Normalmente, existem três maneiras do médium enxergar. Enxergar pelo nervo da visão, ele enxerga diretamente a imagem. Então, por exemplo, existe um médium que ele está olhando de olho aberto e vê o espírito. Existe o médium que abre o olho e fecha o olho e ele continua vendo o espírito, né? Então, esse já não é no nervo oftálmico. Ele é já na área da visão, no cérebro, no córtex cerebral, no lobo occipital. Nós temos ali a área da visão, onde as imagens são processadas. Beleza? Existem os médiuns que veem não pela área visual, mas na área da memória. Ele fecha o olho e observa tudo aquilo como se fosse uma indução da memória. Então é como eu sempre costumo dizer o seguinte: a pessoa que é médium e vê dessa forma, que é a forma que eu vejo, imagina o seguinte: você está num local, você fecha seus olhos e imagina, por exemplo, seu pai e a sua mãe. Você vai ver seu pai e sua mãe conforme eles são, pela sua lembrança que eles têm no seu cérebro, né? Então, quando o espírito induz a área da memória, você vai ver como se fosse essa mesma forma, como se fosse uma lembrança mental. Então, é a forma que eu vejo. Então, existe a forma visual. Então, por exemplo, ele está de olho aberto, ele está de olho fechado. Tem gente que só de olho aberto, tem gente que de olho aberto, de olho fechado, tem gente que só de olho fechado, tem gente que vem como uma imagem de memória, de olho aberto ou fechado. O fato que o transe mediúnico, ele ocorre de maneira assim, ele vem de maneira... Ela não é constante, né? É muito raro você ver pessoas que veem espíritos o tempo inteiro. Porque para ver espíritos o tempo inteiro, ele tem que estar em estado alterado de consciência o tempo inteiro. E isso não é possível para a mente de uma pessoa, tá? É muito raro isso acontecer, tá? É importante nós entendermos que o espírito se materializar, o espírito se tornar visível é diferente de ter mediunidade de visão, tá? O espírito que pode se tornar visível pode ser pela mediunidade da visão, mas também pode ser pela mediunidade de doação de ectoplasma. Aí ele pode se tornar tangível, visível para qualquer pessoa, tá? Então, na verdade, e quando o espírito se torna visível, é uma aparição. É diferente de ser médium vidente. Então, nessa questão de mediunidade de vidência, nós temos, sempre um estado, normalmente um estado transitório, né? Pela conta que eu falei aqui. A questão
a questão da gente falar aqui sobre o estado da aparição, né? Então a vidência, ela ocorre isso, né? Então, normalmente na nossa religião, a visão, ela é uma questão que está acoplada à própria mediunidade, mas como coadjuvante, né? Então, por exemplo, um médium que é de incorporação, ele tem uma visão X ou Y para poder trazer dentro desse contexto, o contexto que a espiritualidade está trabalhando. Então ele tem uma visão, ele tem a observação de espíritos trevosos, espíritos de quiumbas, espíritos sofredores, que vão falar, olha, eu estou vendo espíritos sofredores. E aí, ele transmite isso na gira e médiuns que têm a capacidade da puxada vão receber esse espírito. Eu estou vendo tal espírito. Então ele dá um contexto ao processo da gira, né? Então a mediunidade de visão, ela serve para trazer informações além da palavra do guia. Então é muito bom que nós tenhamos atenção. Isso muitos médiuns podem ter, né? Esse tipo de capacidade. Essa capacidade também pode ser treinada. Normalmente a gente sempre fala que o desenvolvimento de alguma mediunidade, ele tem que ser natural. E depois há um aprimoramento dele. Ou seja, você já mostra uma capacidade natural de ter aquele tipo de mediunidade, seja qualquer tipo que for, e depois você vai desenvolvendo, né? É como se fosse desenhar, né? A gente vai, eu na minha infância eu desenhava, aí depois acabou que eu fui tendo outros interesses e pela parte profissional e acabou deixando a parte do desenho de lado. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão, porque as capacidades mediúnicas elas podem ser desenvolvidas, mas já para as pessoas que já têm aptidão. Você que não tem uma aptidão dessa, vai ser mais difícil você manter ou desenvolver uma área que você já não tem estrutura física para isso, né? Então, vamos pensar em cima da questão da vidência, do médium vidente. Ele não é um fenômeno principal, né? Não é a mediunidade principal da Umbanda, mas ela é muito importante se for bem administrada. Toda a mediunidade bem administrada será bem-vinda dentro da Umbanda. A mediunidade de incorporação, ela é o fio condutor dos nossos trabalhos, mas a sensibilidade, a visão, a audição, todas elas, o desdobramento, todos eles são mediunidades importantes dentro da nossa religião. É muito importante, eu acabei de falar de desdobramento, é muito importante saber que existem os médiuns sonambúlicos, aqueles que eles têm uma mediunidade em que eles dormem e o espírito sai do corpo. E aí eles têm a visão do plano espiritual, tá? Nesse processo também é um tipo de visão, mas é diferente da visão do médium de efeito visual. Por quê? Porque é um tipo de desdobramento, é outro tipo de mediunidade, não mediunidade de visão. Olá, meus irmãos, eu estou complementando aqui o vídeo porque a outra gravação ficou um pouco falhada, houve algum problema que ela parou de gravar e eu vou dar continuidade. E aí eu estava falando assim, é muito importante também a gente ter noção que a via de compreensão do médium de efeito visual é através da mediunidade que a gente fala de um transe superficial, aonde existe um circuito em série. Normalmente o efeito visual, ele tem a lembrança, tá? É muito raro acontecer que a pessoa assim, eu vi alguma coisa e não lembrei, porque a mediunidade de efeito visual, ela está diretamente ligada à consciência. Então todo médium de efeito visual, ele tem lembrança, porque normalmente essa informação
né, traz para ele alguma informação que seja relevante, como eu tinha acabado de falar, que a mediunidade dentro dos nossos terreiros umbandistas, ela é um complemento da incorporação. Então você tem uma visão, você tem uma percepção de algum fenômeno visual que vai complementar a reunião, é fato que o médium tem que lembrar conscientemente daquilo que viu. E dentro daquilo que viu, a mediunidade, a grande maioria, a gente nunca pode falar que tudo 100% é assim, porque cada pessoa é uma mediunidade individualizada, mas a nossa, no grande geral, a mediunidade visual é uma mediunidade consciente. A pessoa vê o espírito, vê o mundo espiritual e dentro desse processo do mundo espiritual vai lá naquilo que a gente fala sobre mediunidade de incorporação e fala de transes. Então é aquele transe que a gente fala do transe consciente, que é o circuito em série, onde o espírito se liga no córtex cerebral do médium e se ligando ao córtex cerebral do médium, a energia vai diretamente para a área do cérebro, aonde vai atuar, e eu vou fazer uma recapitulação, que é o nervo oftálmico, o córtex cerebral na área da memória e o córtex cerebral na área occipital, que é a área da visão, tá? Então, para a gente encerrar com mais cuidado, com mais uniformidade no que eu estou falando, eu tive que fazer esse complemento aqui. Então, fiquem com muito axé, meus irmãos, e que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos do livro dos médiuns para umbandistas. Muito axé.